Olá, amigos da TV Nova Luz, a TV criada para iluminar os nossos dias. Você é responsável por esse nosso sucesso. Nós somos muito voluntários nesse Centro Espírita Virtual. Hoje nós já somos 105 mil inscritos. Muito obrigado pela participação de todos. Estamos dando continuidade aos estudos do livro do Leon Denis, o Problema do Ser, do Destino e da Dor, nosso querido Leon Denis, e o nosso programa se chama O Ser, o Destino e a Dor. E hoje nós vamos entrar no nosso hashtag 29, o nosso 29º encontro. E vamos estudar, estamos na terceira parte do livro, né, no capítulo 23, e vamos falar sobre o pensamento. Essa terceira parte do livro de Leon Denis, ele chamou de As Potências da Alma. E nós já estudamos, começamos com o estudo da vontade, falamos sobre a consciência, o sentido íntimo, o livre-arbítrio, que gastamos 2 encontros no estudo do livre-arbítrio, e terminamos na semana passada o livre-arbítrio do indivíduo, exerce-se principalmente na hora das reencarnações. Então, foi muito bom Leon Denis lembrar que antes de reencarnar, nós escolhemos os fatos principais da nossa vida, tipo os nossos pais, o nosso guia espiritual, o nosso casamento, se for o caso de ter uma parceria ou mais de uma parceria, tudo isso é estudado e depende do nosso livre-arbítrio, que nós já estudamos, que o livre-arbítrio depende da responsabilidade da liberdade, de como utilizamos a nossa liberdade no passado. Então, a gente vem com alguns determinismos que foram determinados pelas nossas próprias escolhas e que muitas vezes não nos dá uma total liberdade em determinadas existências. E lembramos também que nós falamos na ocasião da música do Almir Sater, né? Terminamos o programa lembrando: todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, o outro vai embora. Cada um de nós constrói a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Foi muito lindo, o pessoal gostou muito, apesar da minha rouquidão, apesar dos probleminhas que eu estou nas cordas vocais, mas todo mundo gostou da gente lembrar da inspiração de Almir Sater. Hoje, Denis nos levará para o universo do pensamento, no capítulo 23. Diz Denis que o pensamento é criador. Assim como o pensamento do eterno projeta sem cessar os germes dos seres e dos mundos, assim também o pensamento do escritor, do poeta, do artista, faz brotar incessantes florescências de ideias, de obras, de concepções que vão influenciar, impressionar para o bem ou para o mal, segundo a sua natureza, a multidão humana. Então, assim como o nosso Pai Criador, diz Denis, está incessantemente criando com seu pensamento, que tudo começa
no pensamento, o poeta, o escritor, o artista faz brotar de si e desse contato com a dimensão espiritual novas ideias para que a multidão dos homens, né, nós todos encarnados, possamos cada dia mais progredir e crescer. Por isso que a missão dos obreiros do pensamento, diz Denis, é ao mesmo tempo grande, temível e sagrada. Grande e sagrada porque dissipa as sombras do caminho, resolve os enigmas da vida e traça o caminho da humanidade. Como é um poeta esse Denis, né, Leon Denis? Nós somos muito apaixonados com o seu jeito de falar, com o seu conteúdo, porque ele fala, os obreiros do pensamento é ao mesmo tempo grande, temível e sagrado. Sagrada, né, os obreiros do pensamento traz obras grandes, temíveis e sagradas. Grande e sagrada porque dissipa as sombras do caminho. Claro, quando você lê esses obreiros do pensamento, essas pessoas que trouxeram a revelação para nós, né, a terceira revelação, que permitiram ou convidaram Allan Kardec a decodificar todos aqueles ensinamentos que estão nos 5 livros da doutrina espírita, é muito grande o ensinamento. E, ao mesmo tempo, é muito sagrado, porque veio da dimensão espiritual maior. Mas ele diz, é temível também, porque um falso entendimento, um mau entendimento das letras, daquilo que foi revelado, daquilo que foi proposto, podem ter consequências também para o mal. É aquela história que Jesus fala, um cego, né? Levando outro cego. Quando a gente não entende bem o ensinamento, que a gente faz uma interpretação equivocada, quantos de nós, ao longo da nossa trajetória, nos tornamos sofistas, né? Aquele que apreendeu a verdade, uma meia-verdade, e aí nós criamos equívocos com relação aos ensinamentos de Jesus. É na comunhão frequente e consciente com o mundo dos espíritos que os gênios do futuro hão de encontrar os elementos de suas obras. Então, o que Denis fala é que o pensador ou o criador, os gênios do futuro, se eles não abrirem a sua mente para entrar em comunhão com a dimensão maior da vida, eles podem se equivocar pelo caminho. Por isso é muito importante que a gente sempre esteja aberto ao conhecimento, principalmente levando em consideração a seriedade de quem nos revelou o novo conhecimento, né? Denis afirma que a ciência, a filosofia e as religiões do futuro encontrarão as provas da sobrevivência e serão renovadas por isso. Então, de acordo com Denis, tudo no futuro, todas as religiões do futuro encontrarão a prova da sobrevivência da alma e assim elas serão renovadas. Todos encontraremos na lógica dos espíritos a fé, a coragem, a bondade, a solidariedade e a compreensão de que a lei da justiça rege todas as coisas. Quando o mestre disse, busque primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, porque tudo mais lhe será dado por acréscimo, é porque, como Denis falou, é essa base que nós temos que consolidar. Porque se a gente não compreender a justiça divina, nós não vamos compreender a maior parte dos desafios da vida. Por isso, aquele Stephen Hawking, no seu livro Universo numa Casca de Nós,
Ele disse assim: eu quero entender, eu não duvido da existência de Deus. Eu quero entender o pensamento de Deus. Olha que mente poderosa querer entender o pensamento de Deus. Ou seja, ele queria entender, na verdade, como que se processa essa lei da justiça que a gente ainda não compreende, como que muitas pessoas estranhas recebem dons poderosos, né, que poderia ajudar a muitos se eles não fossem tão equivocados. Por que acontecem essas coisas? Se nós não compreendermos a justiça divina, dificilmente nós vamos compreender tudo isso que nos ocorre, que nos acompanha na nossa vida. Denis diz assim: ó escritores, artistas, poetas, vós cujo número aumenta todos os dias como as marés, belas muitas vezes pela forma, mas fraca no fundo, superficiais e muito materiais, quantos talentos gastais com coisas medíocres, quantos esforços desperdiçados e postos a serviço de paixões nocivas, de volúpias inferiores e interesses vis. É isso, meus irmãos. Quando você recebe essas fake news, né, cheia de informações, cheia de montagens, para levar o homem a fazer escolhas que eles desejam, que um grupo, uma minoria deseja, normalmente alicerçado no desejo do poder, na ganância, na volúpia do poder. Como é triste a gente perceber isto, e como Denis foi duro ao nos lembrar isso. Ó escritores, artistas, poetas, cujo número aumenta todos os dias como as marés, belas muitas vezes pela forma. Às vezes se utiliza músicas lindas para nos levar a determinadas escolhas equivocadas, porque são baseadas nas paixões, no poder. Quantos esforços desperdiçados e postos a serviço de paixões nocivas, de volúpias inferiores. Que ignorância, meus irmãos. Nós não erramos porque somos maus. Nós erramos porque ignoramos essas verdades eternas, as leis de Deus que estão escritas na nossa consciência. Mas muitos não querem ouvir a própria consciência. Decidem tudo por amor a si mesmo, num egoísmo gritante, né? Um egoísmo enorme, pensando em si, na sua família, nos seus poderes. Quantas decisões egoístas o homem toma sem tomar consciência que a cada um será dado segundo as suas obras e que nada, absolutamente nada, fica oculto aos olhos de Deus, digamos assim. Quem falará das missões redentoras, das poderosas harmonias do universo, do crescimento da consciência, da laboriosa construção da individualidade moral? Quem poderá falar do puro amor? Responderemos, diz Denis, as vozes interiores e as vozes do além. Se nós não soubermos consultar a nossa própria consciência, a nossa própria grandeza de filhos de Deus, não soubermos ouvir pela intuição, pela inspiração, pelo êxtase, o que os espíritos mais evoluídos vêm nos dizer, como que nós poderemos falar das harmonias lindas do universo, do crescimento da consciência, da laboriosa, essas palavras que Denis usa, assim, que a gente usa pouco, né? Laboriosa construção da individualidade moral.
Como construir essa moral, a moral da solidariedade, a moral do amor? Como nós vamos construir isso sem ouvirmos a nossa própria consciência e as vozes que vêm do além, ou pelos sonhos, ou pelas nossas intuições, ou pelas nossas audições, ou pelas nossas percepções? Temos que ampliar as nossas percepções para sermos instrumentos do amor do nosso Pai. Aprender a ler o livro oculto escrito em nós, o livro da metamorfose do ser, o maior dos mistérios, a criação do eu, pelo esforço constante, a ação soberana que, no pensamento silencioso, faz germinar a obra e, segundo vossas aptidões, vossos talentos, fará com que pinte telas mais encantadoras, esculpir as mais ideias formas, compor as sinfonias mais harmoniosas, escrever as páginas mais brilhantes, realizar os mais belos poemas. Olha o que Denis nos convida, meus irmãos. Se nós abrirmos o nosso campo psíquico para essa viagem para dentro de nós mesmos, consultando a nossa própria consciência, consultando a nossa própria história e, ao mesmo tempo, abrindo o campo psíquico para a nossa intuição, a nossa capacidade de ouvir as vozes dos nossos irmãos maiores, pelos sonhos, ou pela intuição, ou pelo êxtase, como faziam os grandes mestres da nossa história, nós não poderemos participar dessas belezas que ele diz, se nós não conseguimos ler esse livro oculto que está escrito em nós, o livro da metamorfose do ser. Olha como é bonito os termos que Denis usa. O livro da metamorfose do ser. Só quando nós entendermos o sentido da vida, nós vamos começar a reformar o nosso eu interior, a nossa alma imortal, dar conteúdo maiores para a nossa alma imortal, que é pura luz, né? Assim, bem diz Félix Guattari no seu livro Cartografia do Desejo, para quem gosta de ler esse tipo de literatura, ele diz: o homem está necessitando de uma reforma, uma revolução molecular. Ele está precisando se autorreformar, buscar entender a sua própria grandeza, identificar-se como criatura divina para entrar em sintonia com as vibrações mais bonitas do universo, para essas inspirações, para que o nosso talento se desenvolve, para que o nosso pensamento, através da nossa vontade, como diz Leon Denis, que a vontade é essa força poderosa, maior do que a eletricidade, com a velocidade maior do que a eletricidade, maior do que a bomba atômica, né? Essa força psíquica que todos nós temos por sermos filhos de Deus, temos que aprender a lidar com essa força e direcionar para o que é bom, para o que é belo. Isso é um treinamento. Desenvolver olhos de ver os esplendores dos mares e do céu estrelado, a majestade dos cimos, o perfume das florestas, melodias da terra e do espaço, vozes do invisível que falam no silêncio da noite, vozes da consciência, eco da voz divina. Tudo é ensino e revelação para quem sabe ver, escutar, compreender, pensar e agir. Veja quem tem olhos de ver, disse Jesus. Nós precisamos de mais
ouvir as vozes da nossa própria consciência. Como nós já estudamos em encontros anteriores, mas é sempre bom relembrar que nós temos no nosso psiquismo, nós temos várias personagens, várias personalidades que nós adotamos em vidas anteriores, né? E essas personalidades trouxeram para o nosso eu, que está sempre em transformação, para a nossa alma imortal, não é a alma que está em transformação, ela está em construção, ela está cada vez se tornando mais iluminada, para iluminar o seu corpo perispiritual. Já estudamos em encontros anteriores a função desse corpo espiritual, que nós, ao reencarnarmos, esse corpo espiritual ou perispírito, ele tem como propriedade absorver os fluidos que nós necessitamos para participar da elaboração do nosso corpo físico, ligarmos-nos molécula a molécula ao corpo físico. Então, ele traz o molde, né? Ele traz os recursos que nós fizemos um contrato na dimensão espiritual de que maneira será o nosso corpo para que o nosso objetivo, a nossa meta em cada encarnação seja alcançada. Então, já falamos também, em encontros anteriores, que a nossa missão na Terra tem essas 3 dimensões. A missão em si, Kardec chamou em si, que é a missão de você fazer a sua escolha, usar o livre-arbítrio a seu favor, usar do seu pensamento a seu favor. É tão importante essa questão do pensamento, porque nós só podemos pensar no conteúdo que a gente tem dentro. Se nós não colocarmos conteúdo melhores na nossa mente, nós vamos ficar sempre pensando naqueles conteúdos antigos, naquelas crenças, né, que trouxemos das nossas múltiplas personalidades. Tem até um texto muito interessante nos domínios na mediunidade, no capítulo 1, que é Estudando a Mediunidade, em que o mentor Albério, esse mentor falou que a nossa mente é como um espelho que espelha as belezas, as grandezas da natureza, dos céus, né, das vozes dos céus. Nós somos como um espelho, a gente reflete, né, as belezas da imensidão. Mas se você pegar esse espelho e colocar na lama, e ele ficar todo enlameado, ele faz uma analogia, não vai poder refletir mais nada, ele vai estar enlameado. E assim é o nosso pensamento. Se o nosso pensamento está contaminado pelos valores morais inferiores, se ele está contaminado por esses valores do mundo, que o mundo elegeu, que é comprar, ter coisas, né? Se nós estamos contaminados pela aparência, nós vamos viver de acordo com a aparência que o mundo elegeu. O valor é a aparência, é a conta bancária, é o exterior. Então, nós não estaremos em condições de refletir a grandeza de Deus. Por isso, Robélio fala sobre esse espelho que não consegue mais espelhar a vontade do nosso Pai Criador. E o pensamento é isso, tudo começa no pensamento. Quando nós queremos realizar alguma coisa, a gente pensa primeiro para depois executar, né? Você quer desenhar uma mesa,
você quer construir uma casa, você tem que pensar de que forma você quer elaborar o projeto e realizar. Então, é o que Denis diz aqui: desenvolver os olhos de ver os esplendores dos mares, do céu estrelado, a majestade dos cimos, né, das montanhas, o perfume das florestas, como uma mata tem um cheiro gostoso, né? Especialmente o cheiro de mato molhado, é muito característico, né? O cheiro das flores, as melodias da terra e do espaço. Tudo isso forma uma melodia que a gente não consegue escutar se os nossos ouvidos estão cheios desses sons que não têm conteúdo, que são vazios, como ele diz ali em cima. Vozes do invisível que falam no silêncio da noite. Então, durante a noite, nós ficamos muito voltados, né? Sempre voltados para as notícias, ainda agora que nós estamos vivendo esse processo de pandemia, que é um resgatezinho coletivo que nós estamos tendo. Eu digo resgatezinho porque é muito suave, perto daqueles resgates que tivemos no passado, sem auxílio nenhum. E estamos aí tentando uma vacina, né? Porque o vírus está aí e nós não temos como vencê-lo a não ser aumentando a nossa imunidade. E Leon Denis já nos lembrou isso, que para que a gente aumente a imunidade contra qualquer mal que possa nos atingir, é só escolhendo o caminho do bem, só estarmos voltados para as realizações nobres, porque se nós estamos movidos por futilidades, ou por raiva, ou mágoa, ou tristeza profunda, tudo isso faz com que a nossa imunidade fique mais baixa, né? Se a gente conseguir vibrar sempre na gratidão, porque ao compreender o sentido da vida, nós podemos agradecer muito a presente existência, com todos os problemas que nós tenhamos, nós vamos ter uma imunidade melhor. Desenvolver esses olhos de ver, deixamos de ver as coisas divinas com os olhos da alma, deixamos de crer e de amar. Remontemos às origens celestes eternas, é o único remédio para a nossa anemia moral. Diz Denis que nós estamos vivendo uma anemia moral, porque o nosso pensamento não está voltado para a nossa realidade espiritual. Como diz Joana de Anjos no livro Plenitude, ela diz que nós sofremos muito porque a gente se afastou da realidade espiritual. Nós estamos focando o nosso olhar, focando o nosso pensamento só nas coisas imediatistas, só nas conquistas materiais. E isso nos escraviza, meus irmãos, e não deixa que a gente abra os nossos olhos para a beleza da vida, a beleza maior, sabendo da transitoriedade de tudo. Então, Denis diz que o único remédio para a nossa anemia moral, porque nós estamos vivendo mesmo uma anemia moral. Anemia, a gente sabe que é uma doença quando falta ferro no nosso organismo, né? Falta algum elemento no nosso organismo e que a gente fica deficitário, a gente fica mais lento, a gente fica mais devagar, a gente fica com uma saúde abalada. E a nossa moral está assim, muito abalada, porque nós estamos focando os nossos olhos apenas para a transitoriedade, para as coisas transitórias da vida. Aí me faz lembrar muito a música do Lulu Santos, né? Que ele fala assim: nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará.
A vida vem em ondas como um mar, no indo e vindo infinitos. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fingir, nem fugir para si mesmo. Não adianta fugir, nem fingir para si mesmo agora. Há tanta vida lá fora e aqui dentro sempre como uma onda no mar. Que imagem bonita esse nosso poeta brasileiro arrumou para nos falar da transitoriedade de tudo. Então, encha o seu pensamento de alegria, meus irmãos, de gratidão a Deus. Encha o seu pensamento de coisas boas através do bom conhecimento, do bom estudo, dos bons desafios, porque se você faz essa escolha, você vai ficando cada dia mais leve, como aquela história do Perseu, né, que venceu a Medusa, porque colocou asa em seus pés. É uma passagem da mitologia grega que é muito bonita. A Medusa era aquela bruxa má, né, aquela deusa ruim, que petrificava as pessoas quando olhava e tinha um cabelo assim, cobras, e ela destruía todos os filhos de Zeus, até que Perseu, um dos filhos do Olimpo, né, ele se tornou ágil, colocou asas em suas pernas para fugir do olhar maléfico da Medusa. Assim também nós temos que dar asas aos nossos pensamentos, mas temos que levar o nosso pensamento para a beleza, para a harmonia, desenvolver olhos de ver o que é bom ao nosso redor e não ficar olhando. Perdemos muito tempo nessas notícias, esse sensacionalismo. Nós sabemos bem que existe ainda muita maldade na Terra, a maldade como negação transitória da bondade, que já falamos isso também, que nós não somos maus, diz os Espíritos, nós somos ignorantes. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, todas as noites fazer um treinamento, em buscar um êxtase, um transe, através de leituras edificantes, através de uma música maravilhosa. Quem é que não se emociona com uma boa música? Ouvir uma boa música de qualidade, né? Como essa do Lulu Santos, se for popular, ou ouvir a Nona Sinfonia de Beethoven, ou alguma parte do Requiem de Mozart. Ouvir músicas que elevem o nosso pensamento, que faça a gente desenvolver o sentimento de gratidão. Eu me lembro, meu pai, quando eu era jovem, ele comprou uma eletrola, sou do tempo da eletrola, e ele comprou vários clássicos para a gente ouvir, e ele falava assim para mim, para nós irmãos, né? Meus filhos, nós somos muito privilegiados, porque a gente pede para Beethoven tocar, para Liszt aqui, para Schubert, e eles tocam e a gente ouve sem precisar se aprontar, sem precisar ir para aqueles grandes teatros. Nós estamos ouvindo aqui uns concertos. Ele ficava tão feliz de mostrar para a gente a possibilidade da escolha, porque a gente poderia ficar lá vendo esses programas de auditório, de televisão, a gente que às vezes distrai também, mas não eleva o seu pensamento, te tira das coisas grandiosas da vida. Então vamos ouvir Denis, vamos ouvir esse apelo de Jesus: veja os que têm olhos de ver, escutem os que tiverem ouvidos para ouvir. Que Jesus nos abençoe. Já finalizamos o nosso tempo.
E na semana que vem, nós estaremos entrando no 30º encontro, né? #30. Que Jesus nos abençoe para que a gente consiga se encontrar no nosso próximo estudo da próxima segunda-feira, às 9 horas da noite, se Deus quiser.